Olá a todos, eu sou a Inês e estou aqui com o Filipe. É o meu terceiro ano com a UC, neste ano a fazer o desafio Leituras que nos Unem. Estou muito contente por estar aqui. É o meu terceiro ano e por isso é um desafio que eu adoro fazer todos os anos e estou muito feliz por este ano estar com o Filipe, que é o seu primeiro ano. É mesmo. Estou agora a pensar, porque a Inês começou com uma voz assim super calminha e relaxante e eu já estou assim com o entusiasmo todo por ser a minha primeira vez, por todo este desafio do UC trazer então várias pessoas diferentes, com géneros diferentes, mas que no fundo todos estes géneros vão se unir, talvez pelo amor à literatura em geral. E toda esta campanha, este conceito de leituras que nos unem, pretende então despertar para a leitura, mostrar que a leitura pode ser algo divertido, pode ser algo que faz-nos sentir tantas emoções diferentes, e este desafio Wake Me Up junta então pessoas diferentes, com géneros diferentes, mas que no fundo estamos aqui porque adoramos ler, não é? Sim, eu também acho que isso é uma das coisas mais interessantes deste desafio, é o facto de unir pessoas tão diferentes. Eu conheço sempre pessoas novas todos os anos, isso é incrível, e apesar de não me identificar com todos os estilos ou com todos os desafios que as pessoas, géneros que as pessoas escolhem, acabo sempre por aprender coisas novas e isso é muito, acho que é se calhar o mais interessante da conversa e daquilo que se vai criando, tem mesmo a ver com isso. Portanto, eu já sei que livros é que a Inês tem aqui, mas vocês aí não sabem. Inês, queres apresentar os teus livrinhos? Então, os meus livros foram 3 livros muito diferentes. São todos romances, mas são todos muito diferentes. Eu comecei pelo Acontecimento, que não tenho aqui, peço desculpa, porque já emprestei a uma amiga. Acho que é um livro incrível e que toda a gente devia ler. É um livro muito pequenino, ler-se muito rápido. É uma leitura muito fácil, apesar do tema não ser o mais fácil. É muito, muito interessante e recomendo muito. Depois li o Little Life, ou Uma Pequena Vida, em português, que é um livro complicado, complexo, mas foi sem dúvida aquele que me marcou mais dos 3 e foi aquele que eu escolhi para falar aqui hoje. E agora estou a ler o Cleópatra e Frankenstein, que é um livro que tem opiniões muito dispares, muito opostas, há quem odeia, há quem ama. Eu estou a gostar muito até agora, portanto, não sei se vou mudar a minha opinião até ao fim, mas por enquanto estou a adorar. E tu, Filipe, quais é que foram as tuas escolhas? Portanto, para este desafio eu escolhi 3 livros romance jovem e adulto, portanto talvez já não seria tão indicado para a minha idade, mas é definitivamente um género com o qual eu me identifico e com o qual eu procuro responder algumas questões que eu tive durante a minha adolescência. Portanto, foram 3 livros escolhidos assim, bastante a dedo, muito pensado. O primeiro deles, Aquaria Inspira, da M.G. Ferry, é um livro de fantasia de uma autora portuguesa que conta então esta história de uma comunidade exótica, digamos, e também milenar, onde essencialmente encontramos todo tipo de criaturas do mar, sereias. Okay. É um livro grandinho, mas lê-se facilmente porque é uma linguagem mais adaptada para um público mais jovem. Sim, definitivamente. Esta edição é absolutamente lindíssima porque tem as paredes azuis. Sim, é algo que tem vindo agora a surgir mais no mercado e gosto bastante do livro. Tenho também comigo Um Reino de Intrigas, da Tahereh Mafi. Eu já li outros livros da Tahereh Mafi, nomeadamente a série Shatter Me, li em inglês na altura, apesar de que os outros penso que os primeiros 3 livros estejam traduzidos em português. Este é um novo romance jovem adulto da autora, que vai buscar mitologia persa, portanto a autora tem pais que vêm do Irão e ela vai buscar então essas suas heranças e trazer um pouco dessa mitologia persa para este livro. É um livro de fantasia, mas não é alta fantasia. O que eu mais gostei neste livro foi definitivamente a moda. Okay. É algo que talvez não seria a primeira coisa que pensamos quando pensamos no livro, à moda, mas, ou seja, isto está relacionado com a escrita da autora, a maneira como a autora descreve os vestimentos na altura, e achei brilhante. Portanto, o livro que vou falar aprofundadamente hoje é Beijei a Shara Wheeler, de Casey McQuiston. Este livro foca-se então na Chloe Green, que é esta menininha que podem ver aqui na capa, e Shara Wheeler é então uma das suas colegas do ensino secundário.
É um ensino secundário bastante católico, muito religioso e, como podes calcular, portanto, temos um casal sáfico, um amor entre duas mulheres, ainda que a Shara Wheeler não sabemos exatamente com que orientação sexual é que se identifica mais, mas sabemos que é uma pessoa que gosta muito de beijar diferentes pessoas. Portanto, uma das pessoas que ela beija é a Chloe Green. A Chloe Green começa a questionar-se bastante sobre quem é que ela é, não é? E porque é que ela gosta desta pessoa que lhe está a fazer mal. Porque é que eu digo isto? Porque Shara Wheeler, e está na sinopse, a Shara Wheeler foge, ninguém sabe para onde é que ela vai, mas vai deixando assim uns bilhetes curiosos. Todo este livro é então é mesmo esta um livro aventura bom para ler rápido, porque Sim, vais querendo descobrir o que é que se passa a seguir. Sim. Então olha, já que me falaste da sinopse, queres ler a sinopse do teu livro? Portanto, quando procuramos o que queremos, acabamos por descobrir do que realmente precisamos. Chloe Green está tão perto de conseguir tudo o que queria. Depois de mudar de cidade e entrar na nova escola, onde está a terminar o secundário, o objetivo é ser a melhor aluna do seu ano. Tudo está muito bem encaminhado, mas há um obstáculo: Shara Wheeler, a miúda mais popular por quem se ouvem suspiros por todo o lado. Porém, pouco mais de um mês antes da cerimónia de formatura, Shara beija Chloe e desaparece. Chloe começa a procurar respostas e cedo descobre que Shara não a beijou apenas a si, pois há Smith, a crush de longa data, e há Rory, o vizinho bad boy que se apaixonou por ela. Nada, mas mesmo nada une estas três pessoas, a não ser Shara e os cartões com notas que ela deixou espalhados pela cidade antes de se eclipsar e que têm pistas sobre o seu desaparecimento. Numa busca frenética, embrenhada num puzzle difícil de resolver, Chloe rapidamente percebe que, se calhar, aquela cidade não é bem o que parece a Shara. Bem, Shara provavelmente também não. Casey McQuiston está de volta com uma história sobre quebrar as regras, deixar-se levar pelo que não podemos controlar e encontrar o amor onde menos esperamos. Ok, muito interessante. Eu estava a ouvir o que tu estavas a dizer e estava a pensar, uau, isto é mesmo Foi uma aventura jovem adulto sim. que sim, vai. sim, Isso sim. para mim é o mais interessante nos livros jovem adulto, é que consegue captar mesmo a atenção do leitor para uma leitura rápida e de querer descobrir o que se passa a seguir. O meu livro não é nada jovem adulto, eu acho que este livro só algumas pessoas é que deviam ler. Certo. Mas é um livro muito intenso também e eu vou então ler a minha sinopse. 4 colegas de uma pequena universidade mudam-se para Nova Iorque para começar a vida adulta. Sem dinheiro e em busca de um caminho, contam apenas com as suas ambições e com a amizade que os une. Ao acompanhar os 4 amigos durante décadas, vemos como as suas relações se aprofundam e ensombram, marcadas pela dependência, pelo êxito e pelo orgulho. Numa escrita resplandecente, magnífica e assombrosa, Anya Yanagihara... eu nunca consigo dizer este nome. Yanagihara. Anya Yanagihara compõe um hino trágico e transcendente ao amor fraternal, revela o sofrimento e o desgosto de forma ímpar e retrata a tirania da memória e dos limites da capacidade humana para resistir. E pronto, nós lemos agora as nossas sinopses dos nossos livros, mas fiquem a saber que todas as sinopses de qualquer livro estão disponíveis sempre no site da UC. Podem inclusive ler as primeiras páginas do livro, não sei se sabes isso, mas para mim é uma coisa incrível. Eu gosto muito de ler as primeiras páginas e nunca as últimas. Porque Nunca. houve uma altura em que eu gostava de ler a última página dos livros, não sei porquê, eu acho que era adolescente. Tortura. E isso correu mal de uma vez com um livro Claro. e obviamente nunca mais o fiz. Mas sim, as primeiras páginas estão também disponíveis no site da UC, portanto, se quiserem, podem fazê-lo. É mesmo importante haver esta opção de podermos ler as primeiras páginas, porque é uma questão de acessibilidade também, para quem não tem tanta felicidade em... ou seja, está na nossa mão abrir o site da UC, ler as primeiras páginas, poder pesquisar quantos livros quisermos. Acho que é uma ferramenta muito útil. Sim, a partir é acessível a qualquer pessoa. A Inês ainda não sabe disto, mas eu já li cerca dos primeiros 10 capítulos do livro, mas sentia que não era o momento certo para continuar com esta leitura. Provavelmente toda a gente que conhece este livro sabe que é um livro que trata temas bastante intensos, com vários avisos de conteúdo ou trigger warnings, como preferirem, e
naquele momento da minha vida eu não me sentia preparado para fazer essa leitura, daí ter abandonado. Sei que é um livro que eu vou querer voltar, agora fazendo assim um bocado a ponto com os meus hábitos de leitura. Eu acho que isso é interessante, o facto de nós podermos abandonar o livro por quanto tempo quisermos, voltar, o livro vai estar lá. Acho que é importante também perceber que há certos livros para certos momentos da nossa vida. Sim. E há certos livros que não são certos para aqueles momentos da nossa vida. Sim, é interessante dizer isso porque este livro já estava na minha to be read list há algum tempo. Eu já o queria ler há algum tempo, mas tal como tu, adiei bastante a leitura por sentir que se calhar não estava no momento certo, porque realmente é impossível pesquisar sobre o livro e não ter essa informação de que é um livro bastante intenso e que se calhar não é para qualquer momento, e não é de certeza, agora que o li posso dizer isso com toda a certeza, e por isso eu também o adiei bastante tempo. E quando comecei a ler também pensei em alguns momentos que se calhar ia ter que parar, porque eu acho que este foi... Eu nunca chorei durante a leitura do livro, mas não acho que não tenha chorado por o livro não ter sido impactante. Eu acho que até foi o contrário. Foi tão impactante para mim que eu nem sequer consegui chorar, mas este livro fez-me sentir coisas que nunca outro livro fizeram, que nunca outro livro tinha feito até aqui. E houve momentos em que eu tive que parar de ler por me sentir enjoada, por me sentir mal disposta, porque realmente a leitora... escreve muito bem, eu acho que ela é uma excelente escritora, mas não poupa nada ao leitor em nenhum sentido da palavra. A narrativa é bastante explícita, por isso sem dúvida é uma das coisas que eu gostaria de dizer a toda a gente sobre este livro. Eu acho que não é um livro que deva ser lido por alguém que esteja numa fase mais sensível ou mais frágil da sua vida. E não há problema nenhum em não ler. Eu acho que isso também foi uma coisa que aconteceu muito com este livro, é que começou a ficar muito famoso e viral no TikTok e no Instagram e assim. E as pessoas quiseram correr um bocadinho atrás da moda e quiseram muito ler. E eu acho que devem ter alguma calma nesse aspecto, porque realmente é um livro que deve ser lido numa altura em que nós talvez estejamos mais estejamos mais estáveis, ou a nossa saúde mental esteja mais estável. Acho que de uma forma geral é isso. E acho que comparativamente ao meu, o teu é bastante mais leve, não é? Portanto, é um bom ponto de balança para o meu. Definitivamente. Estes dois livros encontram-se em vários temas. Neste caso tem que ser retratado de uma forma muito mais leve, e o tema que talvez eu acho que se encontra mais é a identidade queer. Neste é discutido de uma forma talvez diferente. Não sei se o teu livro, por acaso, tem um pouco de curiosidade se aborda a religião de alguma maneira. Aborda totalmente. Okay, pois. Mas não, se calhar não da mesma forma que no teu, ou seja, não há um tema central, é uma consequência de um contexto. Certo. E acaba por ser abordado, mas talvez não de forma tão direta quanto no teu livro, segundo aquilo que tu me contaste até agora do teu livro. Acredito que no teu livro seja um tema mais central do que no meu. Certo. Neste livro, a nossa protagonista anda então numa escola que é bastante religiosa. Logo, a partir do momento que frequenta uma escola religiosa, podemos talvez deduzir ou não que tem familiares religiosos. E um dos temas que é bastante discutido neste livro é a maneira como a religião vem então proibir nós, como pessoas queer, podermos descobrir mais sobre nós, ou viver uma vida mais livre, mais plena, mais feliz. Há esta discussão de forma bastante aprofundada, ainda que seja um livro jovem adulto, da maneira como a religião pode, para umas pessoas, ser algo bastante proveitoso e trazer-lhes bastante felicidade, esperança, etc. Mas para outras, especificamente neste caso para um casal sáfico, trazer assim um pouco mais de talvez diria autodiscriminação, ou até algum sentimento de ódio próprio pelo contexto em que estão inseridas. Mas, como eu dizia há pouco, pode ser uma coisa
não gosto de dizer a dicotomia boa ou má, mas na verdade a nossa protagonista é uma pessoa lésbica, tem 2 mães, os melhores amigos à sua volta são todos ou gay ou queer, e é interessante como, independentemente do contexto em que estão inseridos, o contexto religioso neste caso, conseguem encontrar uma família à sua volta, e acho que é isso que torna este livro tão bonito. E depois temos toda a parte então da aventura, desta corrida pelos bilhetes, pelas pistas que são deixados, e nós vamos seguindo mesmo o ponto de vista em primeira pessoa, no qual o livro nunca se torna aborrecido. E diz-me uma coisa, tens alguma personagem favorita, ou tens alguma personagem com que te identificaste? Vou virar a questão agora e em vez de dizer a minha favorita, vou dizer a que gostei menos. Ok. Porque eu acho que pode gerar uma conversa um pouco mais interessante. E curiosamente, a pessoa que eu gostei menos foi a protagonista, a Shara Wheeler. Okay. Porquê? Ou seja, nós temos 2 protagonistas, a Chloe Green e a Shara Wheeler. A Shara Wheeler talvez é a que eu gostei menos porque é alguém que não está tão presente e que acaba por mexer com os sentimentos da Chloe Green, que é outra protagonista, que é definitivamente a pessoa que eu gosto mais em segundo lugar, e é uma pessoa que eu quero proteger, que eu quero mostrar que está tudo bem ter estas dúvidas sobre a tua identidade. Eu sinto que a Shara Wheeler, como uma personagem, talvez tem um pouco de maldade dentro dela, e eu também acho interessante ler sobre isso. Eu acho que não há nenhuma personagem que deve ser 100% boa nem 100% má. Claramente a Shara Wheeler tem as suas razões para o fazer, e daí a Shara Wheeler ser a personagem que eu gosto menos. E tu? Por acaso é muito interessante dizeres isso de todas as personagens terem lados bons e lados maus, porque isso é uma coisa muito presente. O meu livro centra-se em algumas personagens, depois com o desenvolvimento vai-se focando mais em 2 e talvez só num dos 4 amigos, mas todas as personagens em quem o livro acaba por se focar são bastante humanas. Eu acho que isso é uma das coisas mais cativantes no livro, é que todos eles têm coisas boas, todos eles têm coisas más, e apesar de uma das personagens, que acredito que seja a personagem principal, que é o Jude, ser uma pessoa que eu gostava com que ninguém se pudesse identificar, porque é uma pessoa que sofreu muito ao longo de toda a sua vida, aquilo que para mim é mais bonito no livro, ele não é a minha personagem favorita, a minha personagem favorita é o Willem, que é talvez a segunda personagem principal do livro e um dos melhores amigos dele. Mas apesar de aquilo que mais me cativou no livro é que, apesar de todo esse sofrimento constante e iminente presente no livro, ele consegue encontrar uma família, e há alguns momentos e até anos, até há um capítulo do livro que se chama Anos Felizes, ele consegue encontrar uma família e consegue encontrar alguns sentimentos que achou que nunca conseguiria sentir ao longo da sua vida, como felicidade, acolhimento, proteção. E da mesma forma que tu disseste que sentias essa necessidade de proteger uma das tuas personagens, eu acho que todas as pessoas que leiam este livro sentem ao longo de todo o livro uma necessidade constante de proteger o Jude de coisas que, lá está, quase que não dá para proteger, mas não acaba por não deixamos de o sentir. E uma das conclusões que eu mais retirei do meu livro é que, também talvez pela espessura do livro, não é um livro bastante grande, eu nunca vou esquecer estas personagens. Elas fizeram parte, enquanto eu li o livro, elas fizeram parte da minha vida. Eu cheguei até a sonhar com elas e com as suas dinâmicas. O livro é mesmo muito impactante nesse sentido, e eu nunca mais os vou esquecer, a nenhum deles. Acho que, apesar de ser um livro sem dúvida em que sofres bastante durante a leitura, tem alguns momentos em que consegues respirar, e aquilo que se retira do livro, retiram-se várias coisas, mas uma das principais coisas é que realmente a amizade pode salvar as pessoas em muitos momentos, e isso é uma coisa muito bonita, que apesar de ser um livro muito triste, não deixa de ser um livro muito bonito também, e isso é sem dúvida uma das minhas coisas favoritas sobre o livro, eu acho. É interessante porque
nós dois estamos aqui a falar de livros muito díspares, mas ao longo do que me foste dizendo agora, saltou-me logo a palavra família, que eu tinha acabado de dizer. Portanto, esta questão destes livros estarem unidos de certa forma, de os nossos personagens poderem encontrar família dentro destas páginas. E outra coisa que disseste sobre o sofrimento do Judy, de querer protegê-lo, eu pensei assim na cabeça, ainda bem que é ficcional. Sim, porque se fosse, e claro que há situações destas que acontecem na vida real, mas como tu tens a oportunidade de ler estas 600 páginas e entrar mesmo na vida dessas personagens, conhecê-las melhor, ficas mesmo... Ok, Sim, ainda bem que... E, na verdade, essa questão da ficção também foi uma coisa com a qual eu me debati ao longo da leitura do livro, porque lá está, o livro é uma ficção, não é inspirado em nenhuma história verídica, e foi por isso que, em alguns momentos, durante a leitura, eu nunca cheguei a parar de ler. Há muitas pessoas, até pessoas, amigos meus com quem falei que já leram o livro, tiveram mesmo que abandonar, como tu, e parar. Houve momentos em que eu me questionei se estava a gostar do livro, porque realmente há ali alguns capítulos que são tão penosos e são tão descritivos e tão sofredores que acabas por questionar, será que isto é mesmo necessário, será que era preciso este tipo de sofrimento tão profundo, porque tu consegues perceber ao longo de todo o livro que a personagem principal, que o Jude, é uma pessoa extremamente sofredora e que tem vários traumas e que sofreu várias coisas ao longo de toda a sua vida, mas chega a um ponto e na minha ótica chega a um momento específico do livro, com um episódio específico de uma coisa que acontece, em que realmente eu nesse dia tive que parar de ler, porque eu leio muito à noite, não sei se isso acontece contigo, mas por causa do trabalho assim eu leio mesmo muito à noite, e eu estava a ler e já eram para aí 2 da manhã, portanto estava numa fase em que não conseguia parar de ler, já claramente devia estar a dormir e estava a ler e comecei-me a sentir mesmo muito mal disposta com aquilo que estava a ler e estava a ficar enjoada. E lembro que pensei, bem, é melhor parar porque eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente, não sei se vai ficar pior ou não. E nesse momento eu questionei mesmo, e até partilhei isso com os meus seguidores no Instagram, que será que vale a pena, porque lá está, como é uma história, como é uma ficção, eu questionei-me algumas vezes, será que era preciso tudo isto, será que era preciso este nível de sofrimento, porque nós percebemos, conseguimos chegar lá, eu acho que ela ultrapassa às vezes essa barreira e acaba por ser um pouco gratuita às vezes, e isso deixou-me com alguns mixed feelings em relação ao livro, mas depois falei com algumas pessoas também sobre o livro e há quem acredite que é preciso mesmo este choque para conseguir entender de uma forma mais profunda a personagem, e a realidade é que é essa mesmo, tu conheces tanto a personagem e vais crescendo com ela ao longo do livro que é impossível não existir algum tipo de compreensão e afeto e necessidade de proteção, mas sim, é ótimo conseguir respirar fundo e pensar que isto não é uma história real, porque se fosse, acho que seria ainda mais desolador. Em relação a opiniões de outras pessoas, se calhar líamos algumas opiniões de leitores, de pessoas que já leram os nossos livros. Claro. O que é que achas? Sim. Vamos então aqui começar por uma opinião do meu livro, Little Life, em que o leitor ou leitora diz: excelente, mas muito perturbador, apesar de ser devastador e muito perturbante, credo. É uma leitura que nos arrebata até ao final, provavelmente um dos melhores livros que já li até hoje. Eu acho esta opinião muito interessante e acho que é muito correta, porque há muito esta dualidade de sentimentos, que é, o livro é completamente arrebatador, mas eu não consigo dizer adorei, aqui esta pessoa também não o faz, mas é sem dúvida um dos melhores livros que eu já li até hoje e é provavelmente o livro que mais me impactou até hoje. Eu sei que nunca em toda a minha vida me vou esquecer do livro ou da história ou das personagens, mas realmente lá está, não consigo dizer
adoro este livro, leiam todos, por favor. Até acho um pouco perigoso fazê-lo. Acho mesmo que as pessoas devem investigar um pouco sobre aquilo que pode estar envolvido com o livro e depois sentirem que estão num momento certo e com capacidade para o fazer lerem. Portanto, concordo totalmente com esta opinião. E tu, Filipe? Acho que é super importante haver um espaço onde podemos consultar as opiniões de outras pessoas, neste caso de leitores, e podem fazê-lo na book, porque, como estavas agora a mencionar esta questão do livro ser um livro pesado, há pessoas que podem pegar, ler a sinopse também no site e talvez não perceber o quão intenso é. Portanto, nós ao entrarmos mesmo numa opinião mais pessoal, perceber que se calhar o livro não é indicado ou é exatamente o que eu quero ler neste momento. Até acho que é isso um pouco que as pessoas, quem nos chega, acabam por procurar isso em nós, não é? Alguma opinião antes de conseguirem ler o livro. E realmente eu própria também procuro isso quando vou ler um livro. Acabo sempre por ler algumas opiniões de outras pessoas sobre o livro para depois tomar a decisão de ler ou não o livro. E tens uma opinião sobre o teu livro para me dar? Sim, tenho. E concordo super com esta pessoa que me diz brilhante aventura. Começa logo assim, que eu já achei exatamente o mesmo. É um brilhante e é uma aventura. Neste livro são representados todos os sentimentos maravilhosos de ser adolescente, o humor característico, também podia ser amor, característico de McQuiston e personagens que saltam da página e os combinam com algumas das partes menos maravilhosas de ser adolescente, especialmente quando se vive numa pequena cidade religiosa, para criar uma história de amadurecimento edificante e infinitamente divertida. Eu confesso que quando estou a ler livro jovem adulto, gosto talvez mais da parte onde há uma discussão sobre temas, digamos, relevantes ou importantes, mas um livro jovem adulto não pode ser só a questão deste amadurecimento, de as dificuldades que os adolescentes passam. Acho que também é importante haver, então, como a pessoa diz aqui, é infinitamente divertida, e acho que este livro funciona muito bem exatamente por essa questão de ser muito divertido, mas também haver espaço para podermos analisar questões que talvez no adolescente incomodam bastante naquele momento, mas que não seja um livro assim que nos deita abaixo, muito menos que os adolescentes às vezes leem estes livros, neste caso este livro queer, porque precisam de ouvir certas coisas, precisam que lhe seja dita certas coisas, e concordo super com esta opinião. Eu tenho ainda mais uma opinião sobre o livro que eu também acho que é muito importante e que acaba com uma frase que inclusive eu até já falei aqui, que é um hino à amizade. Um livro triste e angustiante, mas escrito com uma incrível sensibilidade e um conhecimento profundo do ser humano, no seu melhor e no seu pior. Estes personagens vão para sempre ficar comigo. Portanto, eu acho que podia ter escrito esta opinião. É super aquilo que eu acho do livro. E talvez até acho que agora talvez seja o momento indicado para ler um dos trechos que eu mais gostei sobre este livro. Uma curiosidade sobre mim, eu não sei se tu fazes isso, eu sublinho muitos os livros todos. Peço desculpa às pessoas, mas eu sublinho com caneta às vezes. Portanto, eu acho que os livros são para ser usados, e este livro eu não sublinhei nenhuma frase, não porque não tenha gostado, mas acho que o livro é todo tão impactante que se eu começasse a sublinhar, ia sublinhar o livro todo. O trecho que eu vou ler é das minhas passagens favoritas do livro, e porque fala sobre uma das minhas coisas favoritas do livro, que é a relação entre duas das personagens. Não sei se pode ser considerado spoiler para algumas pessoas, portanto, se quiserem avançar um bocadinho para os mais sensíveis, porque eu não quero ser alvo de hate, passem à frente, porque para algumas pessoas pode ser considerado spoiler, apesar de eu achar que é uma coisa muito leve nesse aspecto. Outro motivo para o relacionamento lhe parecer sagrado é o facto de sentir que só recentemente, nos últimos 6 meses mais ou menos, lhe apanhou o ritmo. Em alguns aspectos, a pessoa que ele julgava conhecer revelou-se outra e precisou de algum tempo para se habituar à ideia de que iria descobrir outras facetas de Jude. Foi como descobrir que confundira um pentagrama com um dodecaedro que tem mais lados, sendo por isso tanto mais fractal e complicado de medir. Apesar disso, não pôs a hipótese de terminar a relação.
está incondicionalmente na mesma, por amor, por lealdade, por curiosidade. Mas não foi fácil, na verdade, em alguns momentos foi agressivamente difícil e em alguns aspectos continua a ser. Quando prometeu a si mesmo que não tentaria consertar Jude, esqueceu-se de que decifrar alguém é querer reparar essa pessoa, mais do que negligência, diagnosticar um problema e não o tentar resolver seria imoral. E pronto, acho que é uma passagem muito bonita e que acaba por resumir bem aquilo que acaba por se passar ao longo de todo o livro. E agora que eu li, acho mesmo que não é spoiler, porque não sabemos quem é que está a falar, podem ser muitas personagens. E eu adoro muito esta passagem. E tu, diz-me uma passagem do teu livro que tenhas gostado. É bonito da parte da tua passagem em que falamos sobre decifrar pessoas, porque acho que relaciona-se também. Acho que com o teu? Sim, acho que os dois livros fazem sentido como um conjunto. Acho que foi nesse momento que as coisas me começaram a correr mal. Há coisas que não fazem sentido em mim. Não sei se pertenço aqui. Como é possível sentirmos-nos distantes de um sítio quando toda a gente gosta de nós? De ver a vida a um sítio e ainda assim querer fugir de lá. Tenho andado a tentar perceber o que existe em mim que me faz sentir assim e que me parece tão profundo e tão forte que deve ser a maior parte de quem sou, deixando-me esticar-se entre nós, entre os nós dos dedos e nos ombros e depois também nos ossos, por baixo deles. Saber que não te poderia ter se o desejasse magoa quase tanto. É praticamente o mesmo sentimento, estão mesmo ao lado um do outro. O que têm em comum? Preferia que guardasse este só para ti. E sim, eu posso dizer isto. Esta é uma carta, portanto, daí a linguagem ser escrita desta maneira. Este sentimento de pertença, não é? Da mesma maneira que temos o grupo principal, 4 personagens, de encontrarmos família nelas, encontrarmos outros seres humanos com os quais conseguimos nos relacionar, com os quais conseguimos partilhar as nossas dores ou os nossos sucessos também, celebrar os nossos sucessos. Portanto, acho que foi definitivamente uma das passagens que mais ficou comigo, esta questão da pertença e de tentar perceber, ou seja, temos tudo à nossa volta para correr bem, para dar certo, mas nós ainda dentro de nós não nos conhecemos para ter a confiança, que saber que está tudo bem, basta deixar o tempo fluir. Sim, isso também é uma coisa bastante que se encontra bastante no meu livro, portanto acho bastante interessante, como há pouco dizias, apesar dos livros serem completamente diferentes e terem ritmos, eu acho, e vivências diferentes, acabam por tocar em alguns temas em comum e em algumas sensações comuns, e isso é muito interessante. E Filipe, diz-me uma coisa, tens outros livros que queiras sugerir às pessoas, relacionados ou não, dentro do tema ou não? Não sei. É o que eu mais gosto de fazer. Obrigado pela pergunta. Sugerir livros. Podes-me contactar a qualquer hora que eu vou. Sim, 3 da manhã, preciso de um livro para ler, por favor. Eu vou acordar, vou mandar-te uma recomendação. Eu vou-te ligar nos dias, eu preciso agora, diz-me agora. E eu vou responder. Uma das minhas recomendações é Desejo o Melhor para Ti, de Mason Deaver. Foi escrito então por uma pessoa não binária. Para quem está em casa ainda não sabe o que é o não binarismo, é quando uma pessoa não se identifica nem com o género masculino nem com o género feminino. E tanto a pessoa que escreveu o livro é uma pessoa não binária, como os protagonistas desta história são também não binários, e é um dos meus livros favoritos porque, mais uma vez, relacionado também com este livro, há esta questão de não saber quem somos e o desespero, às vezes o medo, o receio de as pessoas, parece que nós somos obrigados na sociedade que está cada vez a andar mais rápido de eu sou esta pessoa, tenho esta idade, eu faço isto, etc. E acho que não está a ser dado tempo a adolescentes para descobrirem quem realmente são. Este é um dos meus livros favoritos exatamente porque aborda essas questões de autodescoberta, de não termos que encaixar-nos dentro de caixas ou de moldes, ou eu não posso usar esta coisa, ou não posso me expressar desta maneira. E acho que este livro serve também como ferramenta para dizer não, eu posso existir, eu posso ser quem quero ser,
eu acho que é interessante o facto dos livros serem também um ato de resistência, não é? De podermos mostrar que há esperança, especificamente nestes casos para a comunidade queer, mas podia ser para qualquer outra comunidade marginalizada, de que a importância também de nos vermos representados no papel. Mas sim, essa é uma das minhas recomendações e eu ficaria aqui 3 horas a falar deste livro em específico, portanto, tens alguma sugestão? Olha, pegando naquilo que disseste, e sei que já leste o livro, portanto se calhar vais-te identificar, eu acho que o acontecimento, que foi um dos livros que até escolhi para o desafio, acaba por ir muito na onda daquilo que tu disseste, porque fala sobre uma mulher que decide engravida e decide abortar, e apesar de ser um livro quase uma espécie de memórias, porque ela fala sobre este acontecimento que já teve há alguns anos, que foi, acho que foi nos anos 70, se não me engano, que lhe aconteceu isso. Apesar disso, todas as memórias dela, na altura o aborto era ilegal, agora felizmente já não é. Mas mesmo assim acabam por ser bastante pertinentes, acabam por fazer bastante sentido, porque é um tema que nunca deixa de ser atual e mostra bem como as mulheres são bastante julgadas e são bastante descartadas também pela sociedade. Muitas vezes acabam por querer só não lidar com o problema e encostá-lo a um canto, como se isso fosse fazer com que o problema deixasse de existir, que não é o que acontece, não é? O problema existe na mesma, vão acabar por existir outras soluções para ele. E eu gostei mesmo muito do livro, acho que é um livro que se lê muito facilmente e que é muito pertinente, e também foi adaptado ao cinema. Não sei se sabias. Não fazia ideia, não. Sim, há uma adaptação de um filme, acho que é francês, que até recebeu um prémio, acho eu. Não sei se foi um Leão de Veneza ou qualquer coisa do género. Mas eu ainda não vi o filme, mas já me disseram que é uma boa adaptação. E é um livro que eu acho muito importante e gostei muito de ler. Eu este ano só estou a ler livros escritos por mulheres, portanto todas as recomendações que tenho são de autoras. E por isso vou passar já para outra antes de perguntar mais algum, que é um livro da Leila Slimani. Eu só li um livro dela, que foi A Canção Doce. Ela atualmente está a viver cá em Lisboa. Eu vi-a numa livraria. Não sei se sabes isso, ok. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela, mas adorei a forma como ela escreve. É uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. Este livro, Uma Canção Doce, fala sobre uma família que tem 2 filhos e que contrata uma ama para ajudar a cuidar dos filhos, e depois há um acontecimento bastante transformador e ao longo do livro vai saltando entre a perspectiva da mãe dos filhos e da ama. E eu acho que eu li muito rápido, também não é muito grande, é maior que o acontecimento, mas eu li mesmo, acho que li em 2 dias ou assim, porque não conseguia parar de ler, porque aquilo que eu mais gostei no livro é que muito facilmente tu vais saltando entre a perspectiva de uma e a perspectiva de outra e consegues compreender o lado de uma e o lado de outra. O lado de uma mãe desesperada que tem 2 filhos, mas quer também ter sucesso a nível de carreira e sente que precisa de ajuda para cuidar dos filhos, e o lado de uma mulher que vive para cuidar dos filhos de outra pessoa e que tem constantemente acesso a uma vida que não é a dela nem nunca será a dela, por uma questão de extrato social e muitas outras questões. E é mesmo um livro muito interessante por isso, porque tu acabas por conseguir compreender um e outro lado, apesar deles à partida se oporem um ao outro. Por isso essa seria a minha outra sugestão, e diz-me mais uma. Eu ia dizer uma, mas agora que falaste essa questão de estares a ler mais mulheres este ano ou apenas mulheres, um dos trabalhos que eu tento fazer para mim e também depois para poder partilhar com outras pessoas e partilhar a importância de fazê-lo é ler mais autores de comunidades marginalizadas. É um trabalho que tenho feito ao longo destes últimos 10 anos de criação de conteúdo literário online, e eu faço um esforço ainda mais consciente para ler autores negros e talvez especificamente autoras negras. Um dos livros que eu quero recomendar chama-se Os Melhores Anos, da Kylie Reid, em que eu não vou alongar muito porque eu acho que é um livro em que não faz sentido contar bastante da sinopse, faz apenas sentido dizer que segue uma ama
uma ama que é uma mulher negra e que então tem esta relação com as pessoas numa casa que tem dinheiro, são pessoas brancas e essencialmente esta ama negra leva a filha destas pessoas para o supermercado, portanto é uma mulher negra com um bebê branco e automaticamente uma das pessoas que está no supermercado assume que por ser uma pessoa negra roubou a criança a este casal que conhecia os pais. Portanto é uma história muito, muito, muito intensa, triste, arrebatadora e que provoca muitas emoções. É também irritante isto ter acontecido. Uma história, claro que bastante focada nestas questões do racismo, de o que é ser mulher nesta cidade especificamente, uma mulher negra numa cidade onde há bastante privilégio, não só financeiro, tantos outros privilégios, portanto recomendo bastante esse livro. Eu por acaso tenho esse livro na minha lista de próximas leituras, portanto agora tenho ainda mais vontade de ler, sim. Então, este ano o desafio da WUC também conta com outros influenciadores, mas também booktokers, e vamos assistir aqui a algumas meninas, a Teresa e a Inês, que também nos vão falar de alguns livros que leram. Inclusive romances e thrillers, portanto podemos fazer esta ponta aqui com o meu livrinho, esta questão do mistério, de nós andarmos a seguir estas pistas. Para quem gosta de ler mais thrillers, definitivamente que B.J. Ashar Wheeler tem alguns destes elementos, portanto estou super curioso com as sugestões da Teresa e da Inês. Vamos ver. Alô Inês e Filipe, ou que também me desafiou a trazer 3 livrinhos, eu trouxe Um Lugar Feliz, Ela Fica Com Ela e Quero Apenas Um Lugar Para Ti. Eu trouxe estes livrinhos porque, para além de ser o meu género literário favorito, que é romances, são livros que são novidades cá em Portugal e é bastante importante percebermos que as editoras estão a ouvir-nos e a trazer livros que nós pedimos. Eu acho que estes livros devem ser lidos principalmente para amantes de romances e para pessoas que choram muito, porque eu estava sempre com um pacote de lenços com estes livros. 2 deles também são muito importantes de relembrar, que Quero Apenas o Melhor Para Ti e Ela Fica Com Ela, porque são livros que têm representatividade LGBTQIA+. Eu acho bastante importante também trazer esses temas e abordar esses temas, porque querendo ou não, a nossa sociedade neste momento, nós precisamos disso, precisamos de sentir-nos valorizados, independente da nossa sexualidade, do nosso género, da nossa etnia. Acho muito importante. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações, dos livros que eu vos trouxe aqui. Espero que vos tenham despertado interesse. E se quiserem mais dicas, podem me acompanhar no TikTok. Olá, Filipe e Inês. A WUC convidou-me para falar com vocês sobre 3 livros que eu recomendo. E eu vou recomendar estes 3 que me foram enviados pela WUC. Suspiciously, mas pronto. São thrillers porque sei que vocês estão a falar de romance e assim podemos manter a nossa conversa mais interessante. Em primeiro lugar, A Criada. É um thriller tradicional, tem um ritmo bom, a escrita não é nada assim life-changing, mas acho que é um livro muito sólido de qualquer das maneiras e quero imenso ler o segundo, portanto acho que isso diz tudo. Em segundo lugar, O Labirinto Mortal. Este livro tem uma característica que eu acho super interessante, que é vagamente baseado em factos reais, e não quero falar demasiado sobre este aqui, mas muito sólido também, recomendo 100%. Em último lugar, Billy Summers. Malta, este livro aqui eu adorei mais pela qualidade da escrita em si, porque eu ando a ler muitos livros assim mais rápidos e tudo, mas este aqui é um livro que se desfruta de facto da escrita e não necessariamente do plot. E eu adorei esta experiência, gostei mesmo muito e já me recomendaram mais uma trilogia dele que não é de terror, portanto vou dar já uma olha dela. É isto, para mais dicas ou recomendações, já sabem, podem sempre ver o meu TikTok. Obrigado, Teresa e Inês, pelas maravilhosas recomendações. Eu não conhecia a Teresa, portanto já vou acompanhar o trabalho dela. A Teresa. A Inês já tem conhecia. muita piada, porque nós conhecíamos, tu pessoas conhecias a Inês, diferentes. eu conhecia a Teresa. Sim. Mas, portanto, a Inês recomendou 2 livros que, curiosamente, um dos livros que eu tinha acabado de recomendar, de Mason Deaver, e falou exatamente sobre esta importância da representatividade, mas outro livro que ainda não tinha mencionado nesta conversa, que também te recomendo, chama-se Ela Fica Com Ela, que eu gostei bastante, li este verão, assim, perto da piscina, foi maravilhoso, saudades inclusive, e então outro livro com uma relação sáfica, uma relação entre 2 mulheres. Diria que Ela Fica Com Ela talvez um pouco mais adulto do que B.J. Ashar Wheeler, mas ainda assim encaixa-se dentro dos romances jovem adulto.
Quanto às recomendações da Teresa, eu também gosto bastante de Stephen King. Já liste alguma vez Stephen King? Não, conheço o nome, mas nunca li. E, Nunca li nada, mas até fiquei com alguma curiosidade pela questão dela ter falado da escrita. Fiquei com curiosidade de ler, sim. De Stephen King, eu li o It, a coisa. Não sei, Ok. já viste o filme? Já, acho Ok. que sim, já vi. Eu, sim, por acaso, sim, gostei sim. bastante e, entretanto, já há Já. alguns anos que não leio Stephen King, portanto, agora com esta recomendação, Billy Summers, já tinha ouvido falar bem. Outro livro, o Nelson DeMille, não conhecia, portanto, Também sei, não. curioso esta não, questão. a Criada conhecia porque que é muito falado Sim. no TikTok e acho que foi um dos livros deste ano, pelo menos viu Completamente. constantemente a ser recomendado. Sim, Mas outros também não conhecia, não. a Criada também já li. Perto da piscina este verão. Gosto muito de ler. Voltando agora à questão dos hábitos de leitura, adoro ler na piscina. Acho que é Sim, dos eu lugares onde leio mais muito gosto na de ler. praia, na praia leio Sim, muito praia, mesmo. piscina também. É o sítio onde eu mais leio, sem dúvida. Isso e na cama, antes de dormir. Também gosto bastante. E uma coisa que eu também gosto muito de fazer com as leituras, mas também com os livros que eu quero ler, porque ainda há pouco estávamos a falar disso, do facto de existirem muitos livros, demasiados, que queremos ler e sabemos que nunca os vamos conseguir ler todos. É um bocadinho triste, mas é a realidade. A mim o que me ajuda bastante a fazer uma escolha é criar uma espécie de listas para conseguir ter sempre à mão aquilo que quero ler a seguir, ou conseguir, ok, dentro deste género tenho estes, dentro deste género tenho aqueles. E isso é uma coisa que dá para fazer no site da UC, não sei se sabes, Filipe, mas podemos criar pequenas listas de géneros onde temos de forma mais organizada acesso a todos os livros que queremos ler no futuro. Portanto, é uma sugestão que deixo a toda a gente, que é uma ótima forma de organização. É mesmo bom e é engraçado. Normalmente as pessoas dizem wish list, mas o nome em português, lista de desejos, é divertido ser um desejo. Nós queremos ter aquele livro que queremos ler e, como bom Virgo que sou, adoro ter tudo organizadinho. Portanto, esta questão de poder entrar no site, ter ali a minha lista organizadinha, listas de diferentes géneros, dá-me bastante prazer, porque sinto que quanto mais organizado for, mais vontade eu tenho de começar a ler estes livros, comprá-los, etc. Que me aconteceu recentemente. Eu não sou uma pessoa muito organizada no geral, mas percebi que ter a leitura organizada acaba por me motivar mais a ler. Completamente. E tudo. Por isso é uma coisa que para mim também faz muito sentido. Portanto, no Instagram da WUC foi aberta uma caixinha de perguntas e foram-nos deixadas várias perguntas. É sempre divertido, temos este sentido de comunidade, podemos conhecer melhor quem está do outro lado, e foram-nos deixadas algumas perguntas. Portanto, uma delas: às vezes vou-me abaixo porque perco a vontade de ler. É normal não ter vontade de o fazer sempre? Queres O que é que tu achas? Sim. Eu acho que é totalmente normal. Há muitos momentos em que eu também não tenho vontade de ler. Eu até gosto de deixar sempre claro que as pessoas não têm que gostar de ler sempre. Acho que é muito importante respeitar os nossos tempos. Pode existir, há meses em que eu consigo ler 2 livros, 3 livros, e depois há outros meses em que levo 4 meses para ler um livro pequeno. Acho que não é uma corrida, não tem que ser uma competição. Temos cada um os seus tempos, e às vezes tem mesmo a ver com a fase da vida em que nós estamos mais cansados, menos cansados, com o livro que estamos a ler, que pode requerer mais tempo, menos tempo, ter um impacto diferente, porque somos todas pessoas diferentes. Portanto, acho que isso é completamente normal. Eu própria também tenho um ritmo de leitura bastante diferente em diferentes fases do ano. Por exemplo, no verão tenho muito mais disponibilidade mental, portanto leio muito mais, e também tenho mais férias, portanto acabo por ler mais no verão do que no inverno. Por isso sim, acho que é completamente normal perder a vontade de ler e ter momentos em que nos apetece mais e outros em que nos apetece menos. Definitivamente, concordo muito, e acho que esta rapidez na qual nós vivemos cada vez mais, de ter que consumir tudo, acho que afeta um pouco esta questão de temos aquele sentimento de que estamos de fora de algo, e acho que devia, no caso a pessoa que fez esta pergunta deveria entender que nunca vão ter o tempo para ler todos os livros, e acho que, como a Inês já dizia, não é uma competição. Leitura tem que ser algo divertido, tem que ser algo que nos traga entretenimento
entretenimento, tem que ser algo que nos traga também a momentos onde possamos aprender novas coisas e, no fundo, algo que nos traga felicidade, nos traga amor, nos traga bons sentimentos. Portanto, eu quero abrir um livro, passar esse tempo com o livro, o tempo que eu estou a utilizar nesse livro que seja um tempo bom e, ao mesmo tempo, que não seja uma coisa amassadora, que não haja esta obrigação de ler para estarmos dentro de certos grupos ou certas conversas. Acho que é super ok não estarmos em cima de tudo. Toda a gente tem gostos diferentes, da mesma maneira que não deveríamos passar todo o nosso tempo a ver filmes ou todo o nosso tempo a ir a certas festas, etc. Tantas outras coisas. Eu acho que é muito importante haver um balanço. Nós não somos apenas adoraria, mas passar o dia inteiro a ler, acho que não. Respondendo à tua pergunta, não te deverias sentir mal de todo. Nós deste lado completamente que não passamos o nosso dia a ler, adoraria que assim o fosse, mas também tenho a certeza que se fosse obrigado a passar o dia a ler, não iria ser novamente algo que me traz felicidade. Portanto, ler é algo divertido e espero que a tua relação com a leitura nunca deixe de ser divertido para ti. E agora, até em relação àquilo que acabaste por falar inicialmente, relacionado com a questão de termos muitas coisas para ler, a segunda pergunta tem a ver com isso. A minha to be read list está completamente descontrolada e não para de crescer. Tenho plena consciência de que não consigo ler tudo e não faço intenções de deixar de comprar livros sempre que conseguir. Isto pode ser considerado um vício? Já passaram por isto? Há vícios bons e maus. E eu confesso que adoraria talvez responder assim rapidamente que não é um vício, mas ao mesmo tempo eu acho que comprar livros é assim um vício, mas é um vício bom, ok? E não sei, há pessoas que talvez não concordam com esta opinião, mas acho que não há problema nenhum comprarmos vários livros, termos vários livros. Acho que não é por termos vários livros na estante não lidos que tem que haver esta pressão de os ler. Acho que é muito especial podermos ter livros na nossa casa, haver esta oportunidade de poder pegar um livro num dia, numa situação específica em que precisamos desse livro, está lá na nossa mão. Portanto, acho que não há problema nenhum teres uma TBR muito grande, acho que não há problema nenhum em teres vários livros em casa. Os livros são objetos que são sempre úteis. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a 10 anos, mas acho que é importante estarmos rodeados de livros e acho que nunca deveria ser algo que te deixe incomodado. Acho que tem que ser tem que ser algo especial para ti. Olha, eu posso dizer que já senti mesmo que era um vício e sinto sempre nas feiras do livro, que acontecem todos os anos, porque sinto que me descontrolo completamente. Exatamente pelo mesmo motivo, por ter muitos livros para ler, ter uma lista quase interminável, mas apesar disso nunca deixo de acrescentar mais livros, nunca deixo de comprar mais livros. As minhas prendas de aniversário são sempre livros e eu adoro que o sejam, porque são sempre uma escolha segura, eu sei sempre que vou gostar. Portanto, acho que é um ótimo vício para ter, acho que não é preocupante. Adoro ler, mas sei que nem sempre os títulos que mais gosto são os que estão na moda. Sigo muito Bookstagrammers. Exatamente, aquilo que tu és. Booktalkers, e cada vez mais vejo sempre as novidades a terem destaque e num período super curto. Não acho que isto seja saudável para os leitores e cria uma enorme pressão para se ler mais. Só para dizer que se lê muito, concordas? Eu acho que eu percebo exatamente de onde vem esta questão, mas considerando que eu tenho experiência ou estou neste meio há 10 anos, para mim esta conversa já avançou muito mais e esta era sempre a questão inicial. Eu acho que tens que seguir pessoas diferentes. Eu acho que é o meu maior conselho. Quando tu sentes que toda a gente está a ler a mesma coisa, talvez, isto é uma pergunta que eu já fiz a mim e talvez deverias fazer também a ti, será que estou a seguir as pessoas certas então? Porque se tu sentes que está tudo a ler a mesma coisa, talvez
no meu caso, eu sentia que a culpa era minha. Eu sentia que, ok, não, se toda a gente está a ler exatamente a mesma coisa, é porque se calhar eu não estou a seguir pessoas que estão a ler coisas diferentes. E a comunidade literária é muito grande, com pessoas a ler géneros assim super distintos. Eu acho que há um trabalho de pesquisa que tens que fazer, e foi exatamente o que eu fiz, em que hoje em dia eu sinto que a minha relação com o Bookstagram é muito mais saudável, porque estou a receber sugestões de imensos géneros literários diferentes, porque fiz esse trabalho de pesquisa onde sabia que esta pessoa ia falar deste género, esta pessoa fala deste e outra pessoa fala de outro, portanto há sempre uma maior diversificação das sugestões que me estavam a ser dadas, e acho que é exatamente esse o meu conselho, todas essas pessoas que sentes que já não te acrescentam mais, acho que é bom deixar ir, trazer novas pessoas. Acho que nas redes sociais precisamos de funcionar um pouco desta maneira para que nunca se torne algo enfadonho, trazer sempre inovação e um bocado de ar fresco. Aliás, eu acho que nós somos um pouco prova disso, não é? Tanto eu como tu lemos e acabamos por sugerir coisas, claro que acabamos por ter em comum, mas outras bastante diferentes. Portanto, eu acho que é um mundo que é muito... tem várias dimensões, e acho que há muita gente a fazer conteúdos diferentes, por isso acho que é muito fácil acabar por encontrar pessoas que sugerem coisas diferentes. Completamente. Agora Mais faço uma pergunta. Ok. E depois trocamos. Portanto, quando terminaste o Pequena Vida, tiveste de fazer uma pausa nas tuas leituras. Eu fiquei quase um mês sem conseguir ler nada, fiquei destruído. Ok, então, eu não fiz nenhuma pausa, eu senti exatamente o oposto, que foi eu preciso ler outra coisa para conseguir esquecer um pouco esta história que me arruinou completamente. Portanto, eu percebo essa tentação ou esse sentimento, e acho que o deves respeitar se foi isso que sentiste, mas eu senti exatamente o oposto. Eu senti necessidade de ler alguma coisa mais leve, que é um problema para mim, porque eu leio, na sua grande maioria, leio livros bastante complexos e até diria tristes. Tenho um bocado essa tendência para o abismo. Por isso a minha dificuldade foi mesmo encontrar um livro mais leve que eu pudesse ler a seguir, e comecei a ler o Cleopatra and Frankenstein, que eu acho que é um livro bastante mais leve e que está a ajudar bastante nesse aspecto. Portanto, eu percebo que tenhas sentido necessidade de parar, mas não foi aquilo que eu senti. E agora mais uma para ti, Filipe. Sigo o Filipe no Instagram, adoro o seu conteúdo e concorda 100% com a sua missão de lutar por um mercado literário mais inclusivo. Como posso ajudar? Se eu pudesse, ou seja, não há melhor pergunta, ou seja, nesta plataforma, neste espaço, poder falar sobre uma coisa que eu acredito tanto, como é que podes ajudar. Portanto, primeiro, acho que é importante fazer uma análise das tuas leituras, o que é que estás a ler neste momento, ou que tipo de pessoas, neste caso. Portanto, quando eu digo que eu luto por um mercado literário mais inclusivo, eu vou buscar e preocupo-me bastante em ler livros escritos por pessoas que fazem parte de comunidades marginalizadas, autores negros, autores queer, pessoas com deficiências. Portanto, o que normalmente não é dado tanta oportunidade de publicar o seu livro no mercado literário. Acho que o primeiro passo é fazer uma análise das nossas leituras, tentar perceber o que é que estamos em falta. O segundo passo, diria, é então procurar preencher essa lacuna nas nossas leituras. Portanto, se sentes que não estás a ler tantas autoras negras, por exemplo, é seguir criadoras de conteúdo literário negras, por exemplo, porque à partida são elas que vão dar sugestões onde as suas vivências conseguem se relacionar melhor, ou seguir também. Eu acho que, no fundo, o meu segundo conselho é seguir criadores de conteúdo literário que façam parte dessas comunidades marginalizadas, porque elas, mais que ninguém, vão conseguir falar de forma genuína sobre as suas experiências. Acho que, no fundo, fazer um trabalho de pesquisa grande é uma missão que traz muita responsabilidade, não é? Querer tornar o mercado literário num lugar mais inclusivo. O que é isto exatamente? É dar mais oportunidades às pessoas que não têm tantas oportunidades. Portanto, a partir do momento que esta também se torna a tua missão e tens isto como uma coisa importante para ti, acho que é importante fazeres um trabalho de pesquisa extenso, pesquisares, por exemplo, na WUC, onde é que eu posso encontrar mais autoras negras, entrar
deixar nas sugestões, perguntar a amigos também. Isto de acordo com as comunidades marginalizadas com as quais procuras mais ler mais sobre. Se for em geral, acho que seguir criadores de conteúdo que têm que têm esta missão no caso, acho que sim, acho que é o meu maior conselho. E por fim, temos mais uma pergunta para mim, não é? Sim. Portanto, leio o que quero e os livros que me despertam curiosidade. Defendo a igualdade e a inclusão no nosso mercado. Vejo todos os dias na nossa comunidade literária, bookstagrammers, autores, editoras, a pregarem estes valores, mas por outro lado a assumirem publicamente que não falam, leem ou publicam autores masculinos. Isso não fomentar desigualdade? Pronto, eu adorei que tivessem selecionado esta pergunta para responder, porque realmente é uma coisa com a qual eu me confronto bastante, porque sou muito feminista e falo muito sobre isso no meu Instagram. Portanto, é uma pergunta que acaba por surgir algumas vezes, e eu este ano decidi mesmo só ler autoras femininas. E não acho que fomenta a desigualdade por uma questão muito simples, que é, ao longo de todos os séculos até agora, existiu uma desigualdade ao contrário, não é? Leu-se muito mais homens, existiram muito mais homens a publicar livros, houve muito mais apoio a autores masculinos, portanto é uma questão de tentar equilibrar um pouco uma desigualdade que nunca vamos conseguir equilibrar, porque estamos a falar de séculos da opressão masculina, portanto, por mais que nós ficássemos aqui, nunca seria uma luta justa sequer. Portanto, acho que o mínimo que podemos fazer, no meu caso foi, durante um ano eu li autoras femininas, não quer dizer que nunca mais vá ler autores masculinos. Acho que ninguém o faz, apesar de respeitar completamente quem o faça e compreender. Acho que não fomenta de toda a desigualdade, pelo contrário, luta pela igualdade de géneros. E acho que não é problemático, porque até aqui, como eu disse, há uma tendência até contrária. Portanto, acho que faz todo sentido refletirmos sobre estes problemas e questionarmos porque é que, no meu caso, por exemplo, eu sendo uma pessoa tão feminista e falando tanto sobre estes assuntos, acho que fez sentido parar para refletir e fazer um trabalho mais ativo em querer ler só autoras femininas, porque até aqui provavelmente, se eu tivesse que fazer uma estatística de todos os autores que li, a grande maioria deveria ser homens, e acho que não fazia sentido, defendendo aquilo que defende e os valores que são mais importantes e basilares para mim, continuar nessa ótica. E a verdade é que há muitas mulheres ótimas escritoras, ótimas autoras, há muitas mulheres que merecem ser lidas, há muitas histórias de mulheres para serem contadas que não foram durante muito tempo e que foram impedidas de ser contadas e escritas. Inclusive, houve mulheres que tiveram que assumir nomes masculinos para poderem publicar livros. Portanto, acho que faz parte do meu trabalho, do trabalho de qualquer pessoa que goste de ler e que queira viver numa sociedade mais justa e mais igual, fazer este tipo de reflexão e depois de ação, que no meu caso foi ler só livros escritos por mulheres. Contudo, também tenho a certeza absoluta que existem homens que fazem parte de minorias, como aliás o Filipe falou, que merecem e devem ser ouvidos, e há espaço para todos e para todos. Portanto, acho que daqui para a frente vão continuar a ser lidos muitos homens, de certeza. Eu queria só que fossem lidas mais mulheres, e é por isso que eu vou continuar a lutar. Nós agora estamos a terminar, queríamos agradecer à WUC pelo convite. Foi maravilhoso poder ter esta conversa com a Inês. Eu gostei muito de conhecer, Filipe. Fiquei muito contente quando soube que ias ser o meu par este ano. Acho que és uma pessoa muito interessante e fiquei mesmo muito contente por te conhecer, e gosto muito de seguir igualmente nas redes. Portanto, fico muito feliz por este convite e por este desafio. Este desafio da WUC ainda não vai acabar para já, portanto ainda podem ver muitos mais que vêm a seguir, e também os que já vieram até agora, que foi o caso da Bruna e do Guilherme. O vídeo deles já está disponível e podem ver. Vejam o nosso também, por favor. Sim. Acompanhem sempre as redes sociais da WUC, pois é lá que vão ter todas as atualizações sobre o que está a acontecer neste desafio WUC Leituras que nos unem, e vêm assim muitas mais conversas maravilhosas, tenho a certeza. E diferentes, portanto vão chegar a muitos temas, a muitos públicos. Comentem se gostaram da nossa conversa, eu adorei. Portanto, obrigada, Filipe, obrigada, Inês. E até à próxima. Até à próxima, beijinho.